Bom dia, galera. Prazer estar aqui de novo com vocês mais uma vez. Bom dia, pessoal que está em casa assistindo a gente, pela casa. A aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre provas, né? Vamos falar sobre provas no processo penal. Primeira coisa, né, gente? O que é prova? Ó, fica ligado aí que eu vou descer aqui, tá, do púlpito. Tem problema? Só para você me acompanhar. O que são provas? O que vai entender como sendo prova, gente? Cabeça da, né? Perguntar para você, o que é prova? O que é prova? Sem ser a prova que vocês vão fazer, né? Prova no processo penal. Melhor, vamos tirar do processo penal. O que é provar? O que é provar alguma coisa? Pelo senso comum da gente. É o quê? Investigar alguma coisa? Eu investigo para provar. Investigar é uma coisa, né? Você acha que é o quê? Provar? Mostrar que alguma coisa é verdade. Mais alguém quer acrescentar alguma coisa? É o quê? Materialidade. Provar é demonstrar a materialidade. Também está certo. Na realidade, gente, quando a gente fala então em prova, no mundo normal da gente, né, provar é demonstrar que alguma coisa aconteceu, não é isso? Quando eu trago isso para o direito penal, é a mesma coisa. Quando eu falo em prova, é o quê? Em sentido amplo, né? É demonstrar a veracidade de algo, demonstrar a materialidade de algo, demonstrar a autoria de algo, demonstrar que algo aconteceu, que alguma coisa aconteceu no mundo real. E é isso que é o nosso objetivo hoje aqui, falar sobre isso, falar sobre provas. Como é que eu faço, o que tem que ser provado, a forma de provar, quais são as formas, né, as espécies de prova que a gente vai usar. Isso é importante a gente ter essa noção. Quem é polícia e quem quer ser polícia tem que saber isso. Tem que saber como que prova, né? Como é que eu vou buscar, como é que eu vou robustecer, né, uma investigação para poder ter essa prova em juízo, para que o Ministério Público possa usá-la, ou a defesa, né, para que o juiz, ao final, possa, com base em todos os elementos de prova, possa proferir uma sentença, formar a convicção dele para poder julgar. Sem prova, gente, se o fato não for provado no direito penal, o que acontece, hein? Se eu tiver dúvida? Indúbio pro réu, e o réu vai ser o quê? Absolvido, certo? Então atenção para isso. Nosso tema hoje, então, é prova. Beleza? Vamos anotar um conceito de prova aí? Anotando. Vamos trazer então o conceito de prova em sentido amplo, beleza? Para a gente ter isso de forma mais maceteada no código de vocês. Podemos? Significa demonstrar a veracidade. Significa demonstrar a veracidade sobre um fato. Vou provar fatos, né? Autoria, materialidade. Sobre fatos considerados ocorridos no mundo real. Provar a veracidade, então, desses fatos. E quando eu falo em fatos, vai entrar aí a questão da materialidade, da autoria, né? Ocorridos no mundo, considerados ocorridos no mundo real. Considerados ocorridos no mundo real. Demonstrar, então, essa veracidade. Isso é provar, né? Demonstrar que algo aconteceu. E quando eu demonstrar que algo aconteceu, eu posso falar, olha, foi ela que fez o fato, né? Ela é a autora, então vou provar a autoria e vou provar que o fato aconteceu, vou provar a materialidade desse fato, a existência dele, certo? Quando eu falo em prova aqui, gente, a gente tem que ver o seguinte também, eu tenho a prova em três acepções, né? Em três sentidos. A prova como atividade probatória. O que é isso? O que é a prova como atividade probatória? Esse conjunto de informações que vão ser colhidas, não é? Dentro de todo um processo, uma instrução processual, toda uma atividade probatória que vai acontecer em juízo. Então, eu posso falar em prova como atividade probatória, eu posso falar em prova também como meio de prova, ou seja, os instrumentos que eu vou utilizar para poder provar, e posso falar de prova como resultado.
Se a gente pegar aqui a prova, todo elemento probatório ele vai ser voltado para quem no final das contas, hein? É para o delegado? É para o promotor? É para quem? Para o juiz. É para quem julga, cara. Então, quem julga é que precisa ter esses elementos. Então, quando eu boto esse último sentido da palavra prova, vai ser o que então? Vai ser a prova como resultado. O resultado dela é o quê? Formar a convicção do juiz. Então, eu tenho, primeiro, a questão da prova como atividade probatória, né? Essa atividade probatória, todo esse conjunto de elementos que vão ser acarreados para o processo, né? Que vão ser unidos, seja com a investigação feita pela polícia, sejam com outros elementos que vão ser trazidos para o processo. Tudo isso, então, com base nisso tudo, isso é chamado de prova como atividade probatória, essa atividade de buscar esses elementos. Eu tenho a prova como meio, ou seja, o meio no sentido de que como eu vou fazer para produzir essas provas? Quais os instrumentos eu vou usar para produzir essa prova? Quais as formas de utilização, de comprovação dos fatos? Então, eu tenho essa prova nessas três acepções, nesses três sentidos. Vamos anotar isso, então? Eu tenho aqui o seguinte, ó. Sentidos da palavra prova. Vamos botar aqui os três. Primeiro deles, coloque aí, então, prova como atividade probatória. Quem não entender a letra, só falar. Prova como atividade probatória. Segundo, prova como meio e prova como resultado. Vamos falar do primeiro? Anota aí, então. Prova, esse primeiro sentido, essa primeira acepção da palavra prova. Prova, então, como atividade probatória. Podemos? Coloca então aí. Prova como atividade probatória. Consiste no conjunto de elementos. Consiste no conjunto de elementos que tem por finalidade consiste no conjunto de elementos que tem por finalidade consiste no conjunto de elementos que tem por finalidade demonstrar a veracidade dos fatos ok? Demonstrar a veracidade do fato. Beleza. Agora, prova como meio. Então fica aqui, prova como meio. Eu botei aqui meio, fica só para botar aqui, ó, para ficar mais claro para vocês. Prova como meio. E prova como resultado. Ok? Prova como meio, beleza? Vamos colocar aqui agora a prova como meio. Podemos? São os instrumentos idôneos, ou seja, aptos, né? São os instrumentos idôneos, ou seja, aptos a demonstrar a veracidade dos fatos para a formação da convicção do juiz. Idôneos para demonstrar a veracidade dos fatos, para a formação da convicção do juiz.
Para demonstrar a convicção do juiz. Para demonstrar a convicção do juiz acerca da existência ou não de certo fato. Acerca da existência ou não de certo fato. Acerca da existência ou não de certo fato. Beleza? Então, o meio que são os meios que eu vou utilizar aí para poder provar certo fato. A prova como meio. São todos esses meios idôneos para provar, para provar a convicção, para formar a convicção do juiz. E a prova como resultado? Prova como resultado é aquilo que forma a convicção do juiz, certo? Então, prova como fato, vocês botam aí, é a convicção do órgão julgador. É a convicção, prova como resultado, é a convicção do órgão julgador. É a convicção do órgão julgador, ou seja, o resultado de tudo isso gera o quê? A convicção do órgão julgador. A convicção do órgão julgador sobre os fatos alegados pelas partes. Então, a prova como resultado é justamente isso. Essa convicção formada pelo juiz, depois de toda a atividade probatória que foi feita, né? Essa convicção, o resultado dessa prova é o quê? É a formação da convicção do juiz. Sobre os fatos que foram alegados e provados pelas partes. Ok? A gente está falando aqui de prova. Existe diferença entre prova e elementos informativos? Existe isso? Se alguém fala assim, isso é um elemento, isso é uma peça informativa, ou isso é um elemento informativo. Vamos lá aqui, vamos colocar aqui então assim, a diferença entre prova e elemento informativo. Prova e elemento informativo. Quando eu falo em prova, gente, eu posso falar em prova, efetivamente, por exemplo, no inquérito policial? O que é prova? Vamos lá. Prova é aquilo, são todas as informações, todos os elementos colhidos, normalmente em sede judicial. Porque ali existe o quê? A questão do contraditório e ampla defesa observados sempre. Eu tenho essa possibilidade de oferecer as partes poderem falar, as partes podem contraditar aquilo. E normalmente quando nós falamos em elemento informativo, são aquelas situações que a gente, sem ser de uma forma técnica, também chama de prova. É aquilo que vai servir de alguma forma para demonstrar algo, mas que não há a observância de contraditório e ampla defesa. São elementos de informação. Então, se a gente está lá na parte investigativa, quando eu falo em inquérito policial, normalmente a gente não observa contraditório e ampla defesa. Não é isso? Normalmente não. Tá certo que agora, né, tivemos alteração legislativa que autoriza e estabelece a possibilidade do advogado participar, né, ali na hora do lavratura do APF, na situação de uma investigação, participar ali, pode formular algum quesito, né, fazer alguma coisa, mas eu não tenho uma ampla defesa e um contraditório, né, de uma forma como é garantida em sede judicial. Então, atenção, porque quando eu falo em elemento, quando eu falo em prova, prova é aquilo que é colhido sobre o crivo do contraditório e ampla defesa. Quando eu observo o contraditório e ampla defesa na coleta desses elementos, garantindo então as partes que contraditem e que falem sobre esses elementos, aí eu tenho uma prova efetivamente idônea a formar a convicção do juiz. Agora, quando eu falo em elementos de informação, esses elementos de informação são aqueles colhidos, portanto,
sem observância de contraditório e ampla defesa. Normalmente, portanto, produzidos em fase investigativa. Tanto é assim que o CPP coloca, o juiz pode julgar com base exclusivamente em elementos, olha como o CPP ainda coloca, né? Elementos de informação colhidos na fase investigativa? Não. Né? Então, vamos anotar primeiro isso aqui e a gente continua falando sobre, né, vamos ler o artigo 155. Antes disso, deixa eu ler o artigo. Vou ler para a gente só, depois a gente anota isso. Olha o que a gente tem aqui, ó. Eu vou ler o artigo 155 para vocês, tá? O juiz formará sua convicção pela 155 do CPP. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares não repetíveis e antecipadas. São situações excepcionais que a gente vai ver aqui, ok? Então, perceberam que o próprio Código de Processo Penal, com essa nova redação, que não era originária, né? A gente teve uma mudança, né? Quando nós tivemos a alteração do artigo, ele acrescentou isso, mas já era o que a gente vinha seguindo realmente. A gente fala de prova, isso é prova, todas as provas colhidas no inquérito. Isso é uma forma atécnica de se falar, né? Dá para entender, mas não é prova, né? É elemento informativo. Agora, então coloca aí o seguinte, prova. São todos os elementos destinados à formação da convicção do juiz, produzidos, são todos os elementos destinados à comprovação, à formação da convicção do juiz, formação do juiz, são todos elementos destinados à formação da convicção do juiz e produzidos no curso do processo judicial observando contraditório e ampla defesa. Produzidos no curso do processo judicial, observando contraditório e ampla defesa. Aí vocês botem assim... Não, tá certo, só isso, tá ok. Agora bota assim, elementos de informação, ou elementos informativos, né? Elemento informativo. Elemento informativo, ou elementos informativos. Tanto faz. Pode? Podemos? São aqueles colhidos na fase investigatória, sem que seja necessária a observância de contraditório e ampla defesa. Sem que seja necessária a observância do contraditório e ampla defesa. Foi? Então o que é que acontece, gente? Vou ler aqui de novo 155 que bota. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova. Beleza. Produzido em contraditório. Tranquilo, a gente já entendeu. Não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. Ou seja, tudo aquilo que é colhido em sede investigativa vai ser o quê? Reproduzido em sede judicial, observando o quê? O contraditório e ampla defesa, não é isso? Todos os elementos informativos vão ser refeitos em juízo, né? Serão
colocados em juízo novamente para quê? Para que haja agora a confrontação e a possibilidade de contraditório pela defesa. Ah, mas aí o artigo vem e fala o seguinte, ó, excepcionalmente, se não der para eu produzir essa prova depois, porque ela pode se perder, eu vou poder produzir aqui na fase investigativa. E isso vai servir para formar a convicção, sim, do juiz, só essa prova. Desde que eu observe o quê? Desde que essa prova seja uma prova que não tenha como ser repetida, né? Seja urgente, não tenha como ser repetida, e eu observe o que a gente chama de contraditório diferido. O que é um contraditório diferido? O que é isso? Essa possibilidade, gente, diferir é projetar no tempo, né? Ó, imagina então que eu tenho aqui, só para a gente pegar, ó, informativos da investigação, ressalvadas as provas cautelares não repetíveis e antecipadas. Provas cautelares são o quê? São provas que precisam ser produzidas naquele momento, porque senão elas podem se perder. Lembrando que provas cautelares precisam ter determinação o quê? O delegado pode determinar a produção de uma prova cautelar? Pode. Não, porque cautelar é uma medida, é uma determinação judicial. Medidas cautelares são determinadas pelo juiz. É óbvio que a autoridade policial, que está mais ciente do caso, que é quem está investigando e, né, dirigindo a investigação, ela sabe que aquilo tem que ser tomado ali agora, porque senão a prova vai se perder. Certo? Ah, a pessoa a testemunha vai morrer. A testemunha aqui agora, enfim, vai morrer. Ou então, por exemplo, vamos pegar uma situação de estupro. Né? A vítima foi estuprada, fez o exame ali, não é? Dá para repetir o exame depois lá em juízo de novo? Só se a vítima for o quê? Estupra de novo para poder fazer lá. E não dá para fazer isso, né? Então o que eu faço? Esse caso, se eu pego essa prova, né? Essa prova eu vou poder produzir aqui agora. Isso vai ser prova. Ah, eu vou observar um contraditório diferido. Eu posso fazer o quê? Lá na frente? Lá na frente, possibilitar, quem vai fazer esse exame é um perito, não é? Normalmente. Eu vou possibilitar que as partes possam, lá em juízo, contraditar aquele laudo que foi feito lá atrás para esse perito que fez o laudo. Não adianta muito não, tá, gente? Porque o perito não vai lembrar muito, ele vai reler aquele laudo e vai reproduzir exatamente o que está escrito no laudo. Mas, pelo menos, eu permito que as partes possam contraditar e questionar o perito, por exemplo, sobre o laudo. Podem até ter assistentes técnicos, né, alguma coisa lá para ajudar. Então, quando eu falo nessa possibilidade de elementos informativos, né, colhidos em sede policial, eles não podem ser utilizados e não podem ser usados pelo juiz exclusivamente para fins de proferir decisão judicial. Tem que ser refeito em juízo, não é isso? Eles têm que ser feitos novamente em juízo, observando contraditório e ampla defesa. Salvo aquelas provas que são cautelares, que não possam ser repetidas em juízo. Existem, portanto, situações que são feitas que não têm como ser refeitas em juízo, como eu acabei de falar agora. Nesse caso, a gente admite que o juiz se utilize desse laudo pericial para condenar o sujeito, que na realidade é uma das principais provas, né? A prova que houve o estupro. Certo? Alguém falou alguma coisa? Não, né? Que houve estupro. Então, eu preciso disso. Esse laudo vai ser o quê? Ele pode ser questionado, ou seja, contraditado pelas partes depois em audiência. Como eu falei para vocês, na prática isso não adianta grandes coisas não. Mas possibilita que as partes falem sobre esse laudo. Podendo até questionar o perito. Poxa, mas por que fez dessa forma? E aí pode ser que ela consiga invalidar esse laudo de alguma forma. Né? Ou seja, existe então essa possibilidade dessa contradição. Então já vimos que provas cautelares são essas provas que são determinadas ali em certo momento, porque senão vai se perder aquilo. E elas são determinadas por força judicial, certo? A gente tem também aqui, a prova quando não é repetível, são aquelas provas que não dá para se fazer de novo em juízo. Por isso que o artigo coloca lá provas cautelares e não repetíveis. Não dá para repetir, porque não tem como refazer, certo? Não tem como eu refazer aquilo. É diferente de uma prova testemunhal, por exemplo. Eu posso ouvir você hoje aqui na delegacia, não posso? E posso te ouvir de novo lá em audiência. Perfeitamente possível. Eu posso, então, digamos que eu vou usar, digamos que você é testemunha. Aí você prestou declaração na delegacia. Beleza. E aí você fala assim, olha, eu vou... Sei lá, o delegado quer... Olha, vamos fazer o seguinte, vamos já...
ouviu tua declaração e, não precisa, a testemunha está viajando, ou tá, sei lá, sabe, não vou ouvir essa testemunha de novo não, já ouvi ela na delegacia, já tem a declaração dela colhida em sede policial, adianta? Essa declaração colhida em sede policial vai adiantar para fins de formar a convicção do juiz para que ele possa proferir decreto condenatório? Não, não vai rolar. Entenderam essa questão? Preciso então, normalmente, os elementos informativos produzidos, portanto, onde? Em sede policial, não podem ser usados exclusivamente, só eles, né, usados pelo juiz lá no final do processo para fim de condenação. A não ser que sejam aqueles elementos, que a gente pode chamar até de prova, né, aqueles elementos, aquelas provas que são cautelares e não repetíveis, porque essas provas cautelares, houve uma decisão judicial determinando que essa prova fosse colhida naquele momento. Não é uma situação, o delegado, vamos aqui agora porque... Não, aí é cautelar. Então eu vou requerer o juiz para que ele determine isso, que essa prova possa ser realmente feita. Ok? Agora, em relação a essas provas antecipadas, só para a gente poder entender, isso é uma questão interessante, a gente está falando de provas cautelares, não repetíveis, não é isso? E que vão ser antecipadas. Vocês já ouviram falar no artigo 366 do CPP? O réu citado por edital não comparece, não constitui advogado. No processo penal isso não dá para eu aceitar isso de uma forma, vamos deixar... O cara é citado por edital, não compareceu, nem constituiu advogado nenhum. Desapareceu. E aí, o processo segue contra ele? Não, o processo fica o quê? Suspenso. Se o cara é citado por edital, não comparece, não constitui advogado nenhum, ou seja, não deu sinal de vida, presume-se que ele não tomou ciência do fato. E eu não posso, nesse caso, julgá-lo à revelia, né? Como eu posso fazer isso no processo civil, presumir que os fatos são verdadeiros, né? Processo penal não rola isso. Processo penal tem que provar, não tem essa questão de... o réu revela, então presume-se que tudo que ele fez é verdade, né? Tudo que está sendo imputado é verdade. Tudo que o MP está imputando para ele é de verdade. Nada disso, não rola assim no processo penal. A gente vai ver isso hoje. Eu tenho que provar. Se eu não provar, é benéfico para o réu. Mas no caso do artigo 366, o que eu tenho aqui?